Boa noite a todos, boa noite pessoal. Já estamos aqui dando início a mais um Política Cotidiano. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com Rodrigo Chia. Estou aguardando ele entrar aqui, ele acabou de dizer que já está entrando. Todos sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é transparência e participação social. Rodrigo acabou de entrar aqui, já vou chamá-lo. Rodrigo é show mesmo. Boa noite, Rodrigo. Tá me ouvindo? Você me ouve bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Eu quero apresentar então para vocês, pessoal. Daqui a pouco a gente deve ter um número maior de pessoas nos assistindo, é porque a gente começou pontualmente, né? Mas de todo modo, para que a gente possa prestigiar aos que entraram pontualmente, eu já vou fazer a apresentação para que a gente possa já entrar no tema, até porque o tema é muito interessante, só que demanda um tempo razoável e passa muito rápido aqui no Instagram, né? Rodrigo Chia, nosso convidado de hoje, é ex-presidente do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal, é voluntário do Observatório Social de Brasília, advogado, servidor público e colunista da CBN. Rodrigo, é um prazer te receber aqui no Política Cotidiano, e para começar eu já gostaria de fazer logo uma pergunta. Eu queria saber, Rodrigo, o que te motivou, o que te mobilizou se engajar na pauta e na bandeira da transparência e da participação social. Seja muito bem-vindo ao Política Cotidiano. Bom, primeiramente, obrigado aí, eu agradeço ao Márcio pelo convite e agradeço a todo mundo que está participando aí. Vou falar um pouquinho, conversar um pouco com o Márcio e espero ter a oportunidade também de ouvir aí as opiniões e as questões do pessoal que está participando. Eu, na verdade, trabalhei durante 1 ano e meio na CGU, e trabalhava justamente na área de prevenção da corrupção, né, e promoção da integridade, da transparência. Então, eu sempre tive um desejo de colaborar, né, com a sociedade, com a coletividade de alguma forma. E quando eu tive essa experiência, né, esse contato com o controle social, com a transparência, meio que encaixou, caiu com uma luva mesmo. É uma coisa que, embora não tenha assim um apelo tão forte às vezes, né, para as pessoas, eu fui percebendo que tem um poder transformador muito grande. Sem dúvida. E que envolve ferramentas que estão acessíveis para todo mundo, né, de qualquer origem, segmento da população, classe social. Esse é inclusive um mito que a gente tem que desfazer, né, de que é preciso ter algum conhecimento muito grande, jurídico, contábil, para utilizar as ferramentas que nós temos à disposição de transparência, de participação, e para tentar, né, na medida do possível, claro, fazer a diferença aí usando essas ferramentas. Sem sombra de dúvida. Rodrigo, e aí já pegando o gancho aí das ferramentas de transparência, a gente tem hoje, assim, aproveitando já o gancho, hoje saiu uma notícia da Transparência Internacional dizendo que o Brasil, o governo federal, ele está em penúltimo lugar entre várias organizações, vários entes federativos, em relação à transparência, principalmente nesse período de coronavírus. Uma das justificativas da Transparência Internacional é a prestação de informações em diversos lugares, em vários sites, em vários meios de comunicação. Eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão das ferramentas de transparência, como cidadão comum pode ter acesso a essas informações, onde procurar, como procurar, são confiáveis ou não? Diz aí pra gente.
Então, a gente sempre tenta explicar essa questão da transparência, né, justamente tentando fazer as pessoas entenderem que a transparência é um instrumento, né? Ela não é um fim em si mesmo. Ela é o primeiro instrumento que o cidadão tem para poder participar. Você só vai poder demandar alguma providência do poder público ou até mesmo denunciar alguma irregularidade se você tiver acesso, né, ao que é feito, né? Como é feito, por quem é feito, no caso do recurso público, como o recurso público está sendo gasto. Então, são essas ferramentas de transparência que vão garantir que você tenha acesso a essa informação inicial e, a partir dessa informação, poder participar de diversas formas. O instrumento mais comum, e eu acho que é o que mais as pessoas intuitivamente, né, pensam quando a gente fala em transparência, são os portais de transparência, né? Então, o governo federal, como você mencionou, tem um portal de transparência, transparência.gov.br. O governo do Distrito Federal também tem seu portal de transparência. E é até interessante, porque nesses dois exemplos, se você pensar apenas na quantidade de informação oferecida nesses portais, nós temos até uma situação razoável, tem muita informação lá. Nós temos principalmente dois problemas. O primeiro é que muitas vezes a informação não é palatável para o cidadão. Exatamente. Ela é difícil de encontrar, ela é difícil de entender, né? Tem algumas ferramentas que visualmente são até bastante interessantes, né? Uma coisa bonita, assim, moderna, mas que quando você vai usar, nem sempre você consegue obter a informação que você está querendo. E um outro problema é esse que você acabou de mencionar. Por mais que haja, de certa forma, um esforço nesse sentido, as informações não são centralizadas. Então, no caso aqui da Covid, né, que é o grande tema que a gente está vivendo hoje no Brasil, você tem informações que algumas estão no portal de transparência, outras estão no site, no caso federal, do Ministério da Saúde, no caso aqui do DF, da Secretaria de Saúde, né? Depois a gente pode falar especificamente desses portais. E muitas vezes a informação está duplicada em formatos diferentes, ou elas têm atualizações divergentes, né? A que está num portal está mais atualizada que a outra. E isso tudo causa confusão. Entendi. Eu mantenho o que eu disse anteriormente, não é preciso ter um grande conhecimento de direito, ou de contabilidade, ou de auditoria para participar. Agora, é preciso que o poder público, em primeiro lugar, se disponha a oferecer informação, organize bem essa informação e, na medida do possível, utilize e formate nessa informação, né, numa linguagem acessível e num formato que as pessoas possam utilizar. Agora, Rodrigo, a gente está... É muito bacana a gente falar de transparência, mas aí a gente vem aqui para o Distrito Federal, que é a realidade de boa parte das pessoas que estão participando hoje aqui da nossa live, e a gente vê constantemente... Hoje saiu uma decisão, por exemplo, da primeira vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, obrigando o Distrito Federal a prestar as informações corretas, claras, de forma o mais transparente possível e fidedignas. Por quê? Porque, por um lado, a gente tem uma perspectiva, uma avaliação popular, e até do Ministério Público, de parlamentares, de que há um déficit de leitos na UTI. Inclusive, a Defensoria Pública tem verificado que há uma quantidade gigante de pedidos de ocupação, de ter disponibilidade de leitos de UTI. Por outro lado, o Distrito Federal vem disponibilizando informações diariamente de que nós ainda temos uma quantidade enorme de leitos, 15% ainda, a gente está em torno de 85% a 90% de ocupação dos leitos da UTI. Por que isso ocorre se as informações estão supostamente sendo colocadas publicamente nos portais adequados para isso? Em quem devemos confiar? Vamos por partes, então. Onde é que a pessoa encontra? Onde é que o morador aqui do DF, ou qualquer pessoa que se interesse pela situação da Covid, especificamente aqui no DF,
pode procurar essa informação. Isso. A gente já se remete a um problema que você mencionou antes. A gente tem 3 locais possíveis na internet, né, que é o que é mais acessível para todo mundo. A gente tem o site especial que foi criado pelo governo do DF para colocar essas informações, que é o coronavírus.df.gov.br. A gente tem a sala de situação da Secretaria de Saúde, onde são reunidas várias informações da área de saúde, não só da Covid, mas nesse momento também tem muita informação da Covid. E no site do Instituto de Gestão, que foi aquela organização social que foi criada, né, para tentar criar um novo modelo de gestão da saúde. Que, aliás, na minha perspectiva, então é inconstitucional, né? Mas tudo bem, isso é outro tema, é outro debate, mas continua. Exatamente. Então a gente já tem esse primeiro problema, né? A gente tem 3 fontes de dados diferentes, fora as manifestações que o governador faz publicamente, que autoridades da área de saúde eventualmente fazem, que podem divergir também. Além de tudo isso, a gente tem os dados da realidade, né? E o que a gente tem constatado, por meio de matérias na imprensa, quem teve, infelizmente, um contato mais direto com uma situação mais dramática, né, de ter um parente ou um amigo precisando de um leito de UTI ou precisando fazer um teste, né, porque acha que está com Covid, o que a gente tem, a partir dos dados da realidade, são situações que conflitam com as informações que vêm sendo oferecidas. Novamente, como eu disse, muitas vezes os sites de transparência têm muita informação, mas não basta que tenham muita informação. Essa informação tem que estar acessível, né, inteligível, e ela tem que ter uma confiabilidade, né? Ela deve estar atualizada e ela deve garantir para o cidadão que está consultando aquela informação que aquilo ali é o mais fidedigno possível. Sem dúvida. Se não for possível ter em tempo real, né, ter uma atualização razoável e que seja informada essa atualização. Sem dúvida. Então, digamos, esses dados foram atualizados até o dia 31 às 10 horas. Então, tudo bem. Se eu puder confiar, né, de que até às 10 horas aqui era o dado real, já está bom. O que tem acontecido? A gente tem muita divergência em relação à questão da testagem, né? Todo dia você tem notícia de pessoas que foram à unidade de saúde e não encontraram teste, embora a Secretaria de Saúde oficialmente diga que ou há teste disponível, ou se estiver ocorrendo algum problema, é um problema passageiro, né? E em relação às vagas de UTI, você tem inúmeros relatos, não só na de ausência de leito, mas outras, isso, em outras organizações, né? Enfim, a OAB, a Defensoria, enfim, Ministério Público, entidades que atuam, né, na defesa dos direitos do cidadão. A gente tem inúmeros relatos de pessoas que não estão encontrando leito, que demoram. Hoje eu vi no DF1 um relato de uma pessoa que está esperando há quase 15 dias por um leito. Pois é. Né? E 15 dias é um exemplo extremo, né? Às vezes 12 horas, 24 horas é o suficiente para a pessoa morrer, né? Entre a vida e a morte. Exatamente. Então, isso é muito preocupante. A gente teve uma avaliação, a gente falou um pouquinho antes de avaliações, né? Queria até aproveitar para esclarecer um pouco, isso tem causado um pouco de confusão. Nós temos 2 grandes organizações internacionais que têm feito avaliações de transparência, não só aqui no DF, como no Brasil todo. A Transparência Internacional, que fez essa divulgação de hoje, né? E a Open Knowledge, que é uma outra organização. Mas cada uma tem avaliado um aspecto dessa questão da Covid. Né? O estudo que saiu hoje é referente a compras emergenciais. Né? Foram editadas várias normas para permitir que o processo de compra, de contratação do poder público fosse agilizado nesse momento de Covid, o que é bastante razoável, né? Porque a gente está numa situação realmente de emergência. E o estudo da Open Knowledge, que é um outro estudo, faz avaliação especificamente dos dados de natureza, de caráter sanitário e epidemiológico. Exatamente. Nesse estudo da Open Knowledge, que a atualização mais recente, se não me engano, é do dia 22 de julho,
O Distrito Federal, infelizmente, não está bem no ranking, né? Ele até tem uma avaliação que na faixa ali definida pela organização é considerada boa, né? Tem uma pontuação razoável, mas ele está ali no meio do ranking, né? Eles dizem que é 13º, mas na verdade eles pulam, né, os empates. Então, se você contar, tem 18 estados à frente do DF, com pontuação melhor. Mas mais importante que isso, porque pontuação às vezes é uma coisa meio boba, assim, que serve mais, né, para fazer manchete do que retratar a realidade. Quando você vê a pontuação por quesito avaliado, é justamente nesses pontos que a gente mencionou que a avaliação é pior. Informações sobre leitos, sobre critérios para divulgação de dados de testagem, evolução do quadro dos pacientes, enfim, são as informações chaves, né, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente se preparar, para a gente tomar decisões, Perfeito. como essas decisões que afetam a vida de todo mundo, né, que é a abertura das atividades econômicas, enfim. Aí, se a gente não pode confiar nesse tipo de informação, a gente está no escuro. Tá, né? e aí, É Rodrigo, muito complicado. eu já quero até, me desculpa te interromper, mas já interrompendo, Claro. aproveitar as pessoas que entraram aqui e explicar que o Político Cotidiano ele foi criado por mim, pelo professor James Bauer, com o intuito exatamente de tornar a política e assuntos diversos palpável, algo que no intuito é descriminalizar a política e discutir sobre temas como a gente está discutindo agora, como transparência, de uma forma tranquila, de uma forma inteligente, profunda, de modo que a gente possa tornar todas as pessoas com acesso a essas informações e que elas possam entender que a participação popular é fundamental. E para interagir aqui, o professor James Bauer, inclusive, já está aqui no nosso chat, tem várias pessoas, pessoal da rede, de outros estados, porta-voz da rede AAD, várias pessoas. Eu quero agradecer, aproveitar aqui, agradecer a todos que já estão presentes e fazer uma pergunta já para a gente interagir aqui. O Aldenei, ele está falando sobre a questão da transparência como o único meio necessário para poder se construir políticas públicas. Até porque sem transparência, sem ter acesso aos dados reais, a gente não tem como pensar em o que fazer. Então, assim, você acha que é necessário e fundamental que a gente tenha total transparência para que a gente possa, como gestor público, construir políticas públicas, ou você não vê que seja necessário isso? A minha posição pessoal, e acho que todo mundo que atua no controle social, é de que a transparência tem que ser absoluta, né? A própria legislação que nós temos em relação ao acesso à informação pública, de uma maneira geral, é bastante avançada nesse sentido, desde a Constituição, que no artigo 5º, inciso 33, já fala de direito de acesso à informação, até a nossa lei de acesso à informação. Essas normas são sempre bem claras, que a regra é a publicidade de tudo. E aí você tem situações específicas, e são situações muito específicas mesmo, né? Eu posso citar duas que são mais gerais. São os dados pessoais, né? Aqueles dados da intimidade mesmo do indivíduo, que não convém divulgar, claro, e as questões que envolvam questões diplomáticas, militares, né, que coloquem em risco a segurança nacional. Qualquer outro dado tem que ser disponível. Deve estar disponível, e eu acho que até isso condiz com a nossa própria realidade, né? A vida de todo mundo aí está exposta, né, nas redes sociais, enfim, nas informações que estão aí disponíveis em vários sites. Servidor público, por exemplo, tem tudo aí, né? No site do TCU, da Controladoria Geral, enfim. A vida dele está toda exposta. É engraçado quando a gente... É até uma contradição. Isso que você está falando é isso que eu estou rindo aqui, porque é uma contradição. Às vezes a pessoa se dispõe a expor nudes nas redes sociais, mas tem constrangimento em expor a declaração de imposto de renda, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é uma contradição total, né? Pensar em tempos de redes sociais e as pessoas tendo essa dificuldade de ser transparente e colocar o acesso às suas informações disponível, né? E tem uma coisa que a gente fala muito quando a gente acaba se envolvendo em várias brigas, entre aspas, né, para
dar transparência a alguns dados que estão mantidos em sigilo. Uma coisa que a gente ressalta é o seguinte, não só alguns dados em segredo, como isso também dá uma vantagem para aquelas pessoas que nem sempre de maneira lícita conseguem. Entendi. Rodrigo, sua internet está dando uma travada. Está dando uma travada na sua internet. Vamos ver se ela restabelece. O tema está super interessante. Todo mundo gostando do tema. Vamos ver se... Caiu, Rodrigo. Você caiu, tá novamente, que eu vou abrir aqui novamente. Por favor. Pessoal, o Rodrigo daqui a pouco vai entrar novamente, ele teve um probleminha na internet. Se estiver nos ouvindo, Rodrigo, tenta entrar novamente, porque está todo mundo muito animado com o tema, é um tema profundo, interessante, e vale a pena a nossa reflexão. Faz o pedido novamente, que eu aceito aqui você novamente. Vamos ver aqui. Ele está tentando entrar, pessoal. Ele me mandou uma mensagem aqui, disse que teve um probleminha na internet. Espero que ele consiga resolver para que a gente possa continuar com a nossa conversa aqui no Político Cotidiano. Isso acontece. Rodrigo fez o pedido aqui novamente. Vou aceitar o pedido dele. Já já ele está de volta. A gente não pode perder a oportunidade de falar de um tema tão interessante, principalmente nesses momentos, né? Rodrigo, sua internet caiu, mas que bom que você conseguiu voltar. Então, tá me ouvindo bem agora? Perfeitamente, estamos ouvindo perfeitamente. Pode continuar, se você não tiver concluído, eu posso fazer uma nova pergunta. Não, eu estava querendo falar uma coisa que é interessante nessa questão da transparência, né? É que não só a Constituição, a legislação impõe a transparência, como quando a administração pública resiste a divulgar determinados dados, ela não só priva o cidadão em geral, que quer ter acesso a esses dados de um direito, como às vezes ela abre a possibilidade de alguns segmentos que muitas vezes conseguem ter esse acesso a essa informação até de maneira não muito lícita, por assim dizer, a ter uma vantagem em relação a outras pessoas. Né? Então, quando você tem dados... A gente teve uma situação aqui no DF, que é a questão dos imóveis pertencentes à Terra Cap, ou seja, pertencentes a todos nós. Né? É uma empresa pública que faz a gestão dos imóveis públicos. Durante muito tempo, a Terra Cap não liberava nenhuma informação acerca desse patrimônio. Só que algumas pessoas certamente tinham acesso a essas informações. E aí ela tem possibilidade, né, de estrategicamente utilizar essas informações para obter vantagens. Então, até por essa questão, se não bastasse a questão de ser um direito de todos, né, é muito mais interessante, quase sempre, tirando aquelas pouquíssimas exceções que eu mencionei, que essas informações sejam públicas e sejam colocadas à disposição de todo mundo. Perfeito. Agora deixa eu te falar, Rodrigo, a gente está no momento de calamidade pública aqui no Distrito Federal, no Brasil, e isso faz com que as compras públicas não haja necessidade de licitação. Mas, por outro lado, não haver necessidade de licitação não significa que você pode comprar à torta direito sem qualquer critério.
explica um pouco sobre a ausência, a não exigência de licitação, mas, por outro lado, a necessidade que o gestor deve ter e a preocupação em fazer a compra mais barata, mais adequada, que possa atender melhor, porque a gente viu compras de respiradores que nem atendem os casos de coronavírus, ou muitas vezes nem são respiradores. Explica um pouco para a gente isso, a ausência de licitação, mas mesmo assim a responsabilidade do gestor em compras adequadas pelo menor preço e assim por diante. Então, a ideia geral para esse momento de pandemia foi facilitar esse processo. Quem conhece, assim, ainda que de longe, né, a questão da licitação, da Lei 8.666, sabe que realmente é um procedimento complexo, é um procedimento que dá margem a vários questionamentos que atrasam, que fazem o processo demorar. Num momento, como a gente estava comentando antes, em que uma demora de algumas horas pode significar a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, realmente é interessante criar instrumentos que permitam fazer aquisições, contratações mais rápido, sem também, né, deixar o gestor público vendido, por assim dizer, né, ameaçado de ser acusado de qualquer coisa. Até aí, tudo bem. O que ocorre é que há uma certa confusão e me parece que em algumas situações essa confusão é estimulada por quem quer fazer mau uso, né, dos instrumentos, no sentido de dar a entender que quando a legislação flexibiliza a forma de contratação para dar mais agilidade, né, para permitir, como você disse, comprar um respirador, ou lá no início, né, o drama era comprar máscara, né, principalmente para os profissionais de saúde, fica parecendo que o que a legislação está dizendo é que então você não precisa respeitar os princípios da administração pública, você não precisa ter cuidados. Não, na verdade, o que essa legislação para esse momento especial trouxe foi simplesmente retirar algumas formalidades, né, que causam uma demora. Muitas delas têm sua justificativa, mas o fato é que causa uma demora. Isso não significa que o agente público não tenha o dever, como ele tem o dever em qualquer situação, de, dentro de uma certa razoabilidade, tomar o cuidado, né, de, por exemplo, diante de um preço que é totalmente fora da realidade, questionar o fornecedor que está oferecendo aquele preço, por mais que haja urgência. Dizer para o fornecedor, olha, esse preço que você está praticando é completamente fora da realidade e, inclusive, você está se aproveitando, né, de uma situação que não justifica para tentar ter um ganho assim exorbitante. Principalmente num momento tão grave, né, que a gente está passando, chega a ser crime. Não, na realidade é criminoso isso, né? É desumano. E outras questões. Quem é da área de saúde certamente consegue ver, por exemplo, qual é o respirador que atende a pessoa que está com Covid. Eu sei, como leigo, eu sei que tem vários tipos de respiradores para várias situações. E um dos casos mais frequentes que nós tivemos aí, Brasil afora, foi de fornecedores entregando respiradores que não serviam para nada para paciente de Covid. Eu não tenho condição de avaliar esses respiradores, mas o profissional da área de saúde com certeza tem. Ainda que o procedimento seja simplificado, ele tem o dever, como servidor público, de ter o cuidado, de olhar, pedir uma amostra, fazer um teste antes de fazer qualquer tipo de pagamento, enfim, de comprometer recurso público e, ao mesmo tempo, né, deixar o paciente sem aquele equipamento. Esses deveres que são permanentes do servidor não deixam de existir porque a legislação foi flexibilizada. Exatamente. Rodrigo, deixa eu te falar aqui, aproveitando aqui a nossa interação com o pessoal que está participando, Tavo Prado colocou aqui, transparência e combate às fake news. Uma coisa que é importante, que eu queria que você falasse um pouco, mas já aproveitando a pergunta da Nalva também, é o seguinte, qual que é a vantagem, por que transparência é importante para combater as fake news e qual que é a vantagem real do gestor esconder a realidade, principalmente nesse momento de Covid, ou se não esconder, maquiar a realidade?
Tá, então são duas questões. A questão da fake news é muito simples, né? A administração pública, inclusive, tem aquela história da presunção de veracidade, presunção de legalidade, de validade do que ela faz. Então, em tese, pelo menos, nenhuma fonte deveria ser mais confiável do que a administração pública, o Estado. Então, quando o Estado fornece informações atualizadas, confiáveis, né, completas, ele oferece um referencial para a gente checar qualquer informação que seja duvidosa, né? Eu sei que eu não estou aqui falando de um mundo imaginário, eu sei que as pessoas acreditam, né, em qualquer coisa, repassam coisas sem checar, mas pelo menos no que a gente pode diretamente tentar diminuir isso, a gente deve fazer. Então, o que a gente pode fazer, eu estou falando da administração pública, né? O que a administração pública pode fazer é oferecer um lugar onde as pessoas possam, com toda segurança e facilidade, verificar aquilo. Agora, quando a gente não oferece informação, ou quando a gente oferece informação difícil de entender ou parcial, o cidadão vai checar onde? Ele fica vendido de novo. Né? E ele fica vulnerável e exposto às fake news. Né? Fica mais vulnerável. A fake news tem toda uma engenharia social. É difícil realmente, muitas vezes, resistir à fake news. Né? Mas, se a gente tiver, pelo menos, né, alguma opção, algum caminho para tentar escapar das fake news, fica melhor. E a transparência, com certeza, é um desses caminhos. Agora, o segundo ponto, me ajuda aí, Márcio. Eu esqueci dessa pergunta. A Nalva falou, a pergunta dela aqui é no seguinte aspecto: qual que é o interesse do gestor em esconder ou maquiar as informações reais, principalmente nesse momento de coronavírus? Qual que é a vantagem que o gestor teria de fazer isso, de maquiar essas informações? A experiência que a gente tem, eu atuo no Observatório Social de Brasília já há 6 anos, né? E tenho colegas que atuam até há mais tempo, não só no observatório, como no controle social de uma maneira geral. A experiência que a gente tem da realidade é que, geralmente, o único, entre aspas, benefício que o gestor público, geralmente é alguma vantagem ilícita. Né? Seja ilícita no sentido mais grosseiro da corrupção propriamente dita, seja tirar vantagem política, eleitoral, enfim, de imagem, né, daquela situação. Até para talvez esconder os próprios erros, né? Exatamente. Quando as atitudes do gestor elas não são muito adequadas, às vezes talvez seja uma justificativa para que ele possa esconder as informações reais e esconder os próprios erros, né? Principalmente no período eleitoral, que a gente está falando de eleições nos municípios, muito provavelmente muitas informações estão sendo maquiadas ou não reveladas, exatamente porque muitos candidatos a prefeitos e vereadores estão preocupados com o reflexo político disso nas eleições. Eu vejo isso, eu tenho um contato com alguns municípios do interior, no norte de Minas, por exemplo, tem uma cidade que eu amo, que eu sempre acompanho, e eu vejo que existem em alguns municípios, alguns estados, essa preocupação mais relacionada ao processo eleitoral do que a crise que a gente está passando. Isso é muito triste, né? Então, como eu estava dizendo da nossa experiência, né, eu gosto de falar da experiência porque senão fica parecendo que é achismo, né? Eu tenho uma intuição de que as pessoas estão querendo levar vantagem. Todas as vezes que nós tivemos dificuldades maiores, né, para dar transparência a uma informação ou para obter uma informação pela lei de acesso à informação, claro, há situações em que foi simplesmente um problema de falta de organização, né, daquele órgão público, ou até de falta de orientação dos servidores que estão lidando com aquilo. Isso acontece, sim. Mas na maioria dos casos é porque não era do interesse político divulgar aquela situação, ou, nos casos mais graves, até havia um interesse direto de esconder realmente algo que poderia comprometer. Mas eu queria falar rapidinho aqui só, ela falou, quando que pode se justificar? É importante dizer isso. Né? Em algumas situações muito específicas, eu já mencionei 2 que estão textualmente na Constituição, na Lei de Acesso à Informação. Né? Informações que possam comprometer a segurança nacional, causar algum tipo de constrangimento diplomático, tudo bem. Informações pessoais
assim, do íntimo, da privacidade das pessoas, o endereço de um servidor público. Né? Qual é o interesse, né, de eu colocar na internet onde o servidor público mora, né? Ou se Pode ele colocar ele em risco, né? isso, ou se ele tem que pagar pensão para alguém ou não. Essas informações são de cunho estritamente pessoal e não convém. Exatamente. Existe uma outra situação que muitas vezes pessoas não têm conhecimento, que aquelas informações que estão sendo usadas para tomar uma decisão, para a administração pública tomar uma decisão. Então, vamos supor que o governo esteja pensando em privatizar uma empresa estatal e ele está fazendo vários estudos. Não convém, obviamente, eu divulgar esses estudos enquanto essa decisão está sendo tomada. Agora, a partir do momento em que ela já foi tomada, imediatamente eu tenho que dar divulgação, inclusive, a esse tipo de conteúdo, né, de parecer jurídico ou de estudo de mercado que foi produzido. Perfeito. Rodrigo, a gente já falou bastante de transparência, mas o nosso tema também está relacionado à participação social. E aí, eu queria te perguntar qual que é a importância das denúncias dos cidadãos e dos próprios servidores no combate à corrupção, aos desvios, esse tipo de coisa. Isso vale tanto para esse momento agora da Covid, como para a vida, para a nossa vida de uma maneira geral. Né? Para o cidadão comum, é muito mais fácil. Aquilo ali o que está acontecendo, né, dentro da administração pública é o que vai determinar serviço, a qualidade, por exemplo, de serviços que você utiliza todo dia. Isso independente de classe social. É claro que as pessoas que mais pobres, né, mais desassistidas, sofrem ainda mais. Né? Mas todo mundo deveria ter interesse em decisões, em medidas que vão refletir na qualidade da segurança que você vai ter, da saúde que você vai ter, da educação, do lazer, da cultura, do transporte. Né? É preciso que as pessoas entendam e acreditem que, se você ajudar, né, a evitar o desvio de recursos, por exemplo, você garante mais recursos para que esses serviços que todo mundo precisa sejam melhores. Agora, no caso do servidor, a gente tem duas questões. Né? Primeiro, é um dever funcional. A lei exige que o servidor, né, claro, com cuidado, que às vezes é necessário, informe os órgãos competentes, seja internamente, seja externamente, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, sobre irregularidades que cheguem ao seu conhecimento, ilegalidades que cheguem ao seu conhecimento. Além disso, eu sempre falo isso quando vou conversar com o servidor público, e às vezes o servidor fica assim meio na defensiva. O servidor público não deixa de ser cidadão. Né? Aqui em Brasília, por exemplo, aqui no DF, o servidor do GDF, né? Ele também vai precisar do transporte público, ele também vai querer mais segurança, ele também vai querer ter acesso a uma educação melhor. Então, às vezes, ele tem aquela ilusão de que está protegendo ali, sei lá, o cargo dele, né, ou, enfim, alguma vantagem que ele possa ter como servidor, mas ele está sacrificando, ao mesmo tempo, né, uma série de direitos e de serviços que deveriam estar à disposição dele, não estão, ou pelo menos não estão com a qualidade que seria necessária, por conta, né, das pessoas não comunicarem, né, não divulgarem condutas ilegais que chegam ao seu conhecimento. E não sei se você ia falar disso, mas eu acho importante também as pessoas saberem os caminhos que você tem. São diversos caminhos. Né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade com um caminho, como é que eu faço? Né? As pessoas perguntam muito, tudo bem, eu fiquei sabendo de uma coisa que eu estou achando estranha, o que eu faço? Eu já ia falar sobre isso, então você já aproveita e já engata aí. Isso. As pessoas perguntam, você está falando, aí já entendi, já me convenceu, agora como é que eu faço? Né? Tem vários caminhos, eu já citei alguns, tem órgãos de controle, o papel deles é justamente verificar a legalidade dos atos do agente público. Então, o Ministério Público tem esse papel, o Tribunal de Contas tem esse papel, existe um Ministério Público especializado junto aos tribunais de contas. Todos esses órgãos que eu citei têm site e têm caminhos dentro do site
para você fazer denúncias, inclusive denúncias anônimas. Tá? Então é extremamente fácil, a gente não estimula, né, fazer denuncismo, fazer denúncia para prejudicar as pessoas, mas se você tem elementos mínimos, se você tem informações concretas, né, sobre alguma situação que pareça irregular, faça a denúncia. Agora, tem gente que não confia, tem gente que acha que não funciona, tem gente que não gosta, tem que preencher muitos campos lá no formulário. Você também tem opções, por exemplo, de levar à imprensa, né, de levar a uma organização como o próprio Observatório Social, que atua, né, com esse tipo de acompanhamento. Você pode tentar levar para um movimento no qual você confie, né? A gente tem vários movimentos aqui no DF legais que reúnem as pessoas em torno de alguma causa, de algum assunto. Você pode levar aos partidos políticos, se você confiar em algum partido ou em alguma pessoa, um representante, né? O seu representante, aquele que você ajudou a eleger. Enfim, tem vários caminhos. O importante é que você não deixe de levar, porque às vezes fica um pouco aquela coisa do deixa que eu deixo, né? Um esperando o outro. Não, eu não vou denunciar. E não, ninguém faz, né? E ninguém faz. E às vezes você tem situações gritantes que estão envolvendo um prejuízo bilionário que deixam de ser conhecidas, né? E evitadas por conta disso. Eu sempre falo o seguinte também, né? Quando a gente fala assim, de situações de corrupção, por exemplo, a gente se fixa, a própria imprensa se fixa muito nos valores, né? Um esquema de corrupção desviou 100 milhões de reais, 2 bilhões de reais. É claro que isso é importante, como eu disse, né? Esse dinheiro está deixando de ir para outro lugar. Mas isso também significa que aquele gestor público não está fazendo o papel dele. Né? Se ele está se focando em desviar recursos públicos, é sinal de que ele não está cuidando. Eu nunca ouvi falar, desculpa para quem acredita, mas aquela história de rouba mais faz é balela. Né? Geralmente, quem comete ilícito não está nem aí. Pode até, num momento muito específico, fazer acertar em alguma coisa, né? Ou fazer uma obra perto da eleição. Mas, de uma maneira geral, significa também que ele não está se dedicando ao que ele deveria estar se dedicando, que é sem pensar dúvida nas políticas públicas, né, planejar, enfim. O custo-benefício de você ter um gestor que rouba mais faz é muito alto, meu cara. O que você perde é muito maior do que você ganha de ter um bom gestor. Eu já sou da teoria que talvez é melhor um gestor que não seja tão bom em termos de competências técnicas, mas que seja honesto. O ideal de todos os mundos, o ideal dos mundos seria, o melhor dos mundos seria um bom gestor tecnicamente falando e honesto. Agora, apesar de honestidade ser um valor que todos deveriam ter, uma obrigação mínima, a gente sabe que isso não existe. Então, assim, sinceramente, quando eu vejo os desvios que acontecem no país e vejo as pessoas dizendo que às vezes é melhor um gestor que rouba mais faz, eu fico pensando, se essa pessoa não roubasse, por mais que ela não fizesse grandes coisas, pelo menos o patrimônio público seria mantido. E esse recurso poderia estar sendo destinado para a saúde, para a educação, para a segurança de outras pessoas. Isso é uma lenda urbana de quem rouba mais faz é bom, porque na realidade não é, muito pior do que quem não faz, desde que seja honesto. É muito triste isso no Brasil. Isso mostra, talvez, Rodrigo, não sei se você concorda, que a nossa democracia ainda é muito jovem, é muito infantil, é muito despreparada, quando acha que o melhor seria a pessoa que rouba mais faz. O que você acha disso? Eu acho que as pessoas têm dificuldade de visualizar o resultado, né, das suas decisões ou das suas ações. Né? Então, acabam acreditando nesses mitos. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, entender, né, isso. Né? Tem uma coisa que eu falo assim, quando estou falando de participação, estimulando as pessoas a participarem mais, principalmente lá na CBN, né, que tem uma audiência muito grande, assim, com pessoas um pouco mais pobres, um pouco eu sou mais seu ouvinte assíduo, viu? Que bom, obrigado. O que acontece? Né? Às vezes esse ouvinte, por exemplo, sei lá,
um porteiro, um cara que acorda cedo, uma pessoa que vai trabalhar de empregada doméstica, acorda cedo, pega um ônibus, está lá ouvindo. Essas pessoas ficam chateadas comigo e com todo mundo que faz esse discurso, que diz assim, pô, esse cara aí está viajando, pô, já tem que acordar às 5 horas da manhã, pegar um ônibus cheio, volto à noite, tem que passar no mercado, tem que arrumar a casa, tem que dar comida para meus filhos. O cara está viajando, achando que eu vou ter tempo, ter cabeça para fazer isso. É claro que a gente conhece a realidade das pessoas e entende que ela já tem uma carga, né, de responsabilidade e de trabalho muito grande. Eu entendo perfeitamente, não julgo ninguém por não querer se envolver mais ou participar mais dessas formas que a gente está mencionando aqui. Mas eu não posso deixar de dizer que a gente tem uma tradição de as pessoas não participarem. Exatamente. E tem uma ideia que eu repito muito, que é a seguinte: não tem como a gente ficar esperando que, fazendo as coisas da mesma forma que a gente sempre fez, o resultado seja diferente. Exatamente. A gente tem uma cultura de não se envolver nas coisas, de não participar, às vezes, como eu acabei de mencionar, até de maneira compreensível, porque a vida já é muito corrida e muito dura, principalmente para as pessoas mais pobres. Mas o fato é que, vamos pegar só o período de redemocratização da Constituição, já são 30 anos que a gente tem feito dessa forma, em que as pessoas ficam esperando vir um salvador, vir um herói, enfim, resolver as coisas por elas. E não está funcionando, gente. Eu lamento informar. Sem sombra. Rodrigo, seria uma coisa ótimo que se funcionasse, né? Seria ótimo se fosse mágico, né? Na realidade, uma das razões que a gente criou o Político Cotidiano, que eu já até falei aqui, foi essa. Porque as pessoas elas precisam, de alguma maneira, entender que se elas não participarem, alguém vai participar. Só que, normalmente, esse alguém que participa são exatamente aquelas pessoas que querem se apropriar do patrimônio público, que querem tirar proveito para si próprio, que não entendem a política como prestação de serviço, que querem poder ao invés de servir, que querem poder ao invés de dever. Sabe, o que me preocupa é isso. O que fez com que eu e o professor James Bauer tomássemos essa iniciativa, e a rede também tem muito essa preocupação, é no sentido de mostrar para as pessoas que é fundamental que elas se coloquem, que elas se disponham a ocupar os espaços de poder, porque se essas pessoas que acreditam em valores éticos, que acreditam em transparência, em combate à corrupção, em sustentabilidade, se essas pessoas não se movimentarem e fizerem apenas a militância de sofá, a militância de WhatsApp, o ativismo de redes sociais, o mundo não vai mudar, o Distrito Federal não vai mudar, o Brasil não vai mudar. Quando eu acompanhando suas redes sociais, eu vi que você colocou lá, uma das suas características é ativista, né? Suas qualidades é ativista. E eu acho isso muito bacana. A gente precisa de pessoas como você, Rodrigo, que desde de muito tempo, já, apesar de você não ser muito velho, né? Você é novo, é jovem, mas desde bastante tempo já se mobilizou em atuar no combate à corrupção, na transparência, na participação social. Eu quero aproveitar aqui, porque falta alguns minutos ainda para a gente encerrar. Mas deixa eu aproveitar o gancho aqui que você falou, bem rapidinho. Fica à vontade, o espaço é nosso. Essa coisa que você falou é muito importante. A coisa se você não participa, alguém vai participar por você. Eu vou dar um exemplo, na verdade são vários exemplos numa categoria, que são os conselhos de políticas públicas. Né? Eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem conselhos, isso está em alguns casos na Constituição, em outros casos em legislação infraconstitucional, mas conselhos que permitem ao cidadão comum, dito cidadão comum, né, acompanhar uma determinada política pública. Do que eu estou falando? Conselho de saúde, Conselho de Segurança Pública, Conselho de Educação, Conselho de Alimentação Escolar. Muita gente não acredita na eficiência desses conselhos. E, de fato, existem uma série de fatores que podem tornar eles mais eficientes ou não. Eu não vou discutir isso aqui, valeria uma conversa só sobre conselhos, mas uma coisa é fato: se você que realmente está bem intencionado, quer colaborar, conhece aquele tema, vamos pegar um tema saúde, por exemplo, conhece a área de saúde como usuário ou como profissional de saúde, seja o que for, está bem intencionado, quer realmente
exercer o seu direito cidadão, de fiscalizar aquilo, de opinar, etc., não ocupar esse espaço no conselho, alguém que tem outros interesses vai ocupar esse espaço. E aí, de fato, ele não vai funcionar. Você vê como uma coisa é um pouco, né, complicada, um pouco, mas que o que vai resolver, que vai dar eficiência para o conselho é a participação. Eu fiz parte do Conselho de Transparência, né, como você mencionou antes, e o que eu sempre falava para todo mundo que fazia parte ali junto comigo, ou que estava pensando, né, em participar do Conselho de Transparência, era isso. Se você não participar, e se não participar ativamente, outra pessoa, talvez não tão bem intencionada quanto você, vai participar. Provavelmente não será tão bem intencionado, né? Provavelmente. Rodrigo, eu queria primeiro dizer que é muito bacana ter você aqui no Político Cotidiano. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Eu queria dar espaço aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. A gente tem alguns minutos para encerrar. Quem quiser fazer uma pergunta, fazer algum questionamento, fique à vontade, a gente está aqui para isso. Quero dizer que o pessoal está dizendo aí que eu sou lindo. Por favor, não divulguem fake news. Esse não é o espaço adequado para isso. Agradeço, mas eu não gostaria que... Brincadeira, mas, Rodrigo, se você tiver alguma colocação, alguém quiser colocar alguma pergunta, fique à vontade aí, pessoal. Eu queria, esses espaços, queria agradecer pelo espaço, né, enquanto a gente espera aí ver se alguém quer dar opinião ou fazer pergunta. Queria agradecer esse espaço, é muito importante, né, discutir esses temas. É como eu disse, eu tenho um colega lá do Observatório que diz que controle social não é um tema sexy, né? E é verdade, é uma forma inusitada de dizer uma verdade. Assim, as pessoas geralmente falam assim, não, eu quero discutir uma coisa que realmente mude a minha vida. O que eu digo sempre é que, na verdade, isso vai mudar a sua vida. Porque eu dou um exemplo, um tema pelo qual eu me interesso pessoalmente. Questão do transporte público. A gente também teve uma decisão essa semana muito importante em relação ao transporte público. O Tribunal de Justiça manteve a condenação, né, de um advogado e do então secretário de Transporte em 2012, que, segundo concluiu o próprio tribunal por diversas vezes já, houve uma fraude na licitação. Fraude na licitação resulta no quê? Que a gente estava dizendo antes, num serviço bom. Ninguém faz fraude numa licitação para oferecer um serviço bom, para oferecer um serviço barato, para oferecer a tarifa mais baixa possível, né? Geralmente as empresas fraudam uma licitação para conseguir receber mais do que o serviço que elas oferecem vale, né? Então você compromete a concorrência, né, a competitividade da licitação. Você consegue índices para reajuste melhores, você apresenta custo acima da realidade. Tudo isso tem um reflexo no quê? Na tua vida, na pessoa que precisa do ônibus. E como eu disse antes, principalmente daquela pessoa que precisa do ônibus para ir trabalhar todo dia ou para ir estudar, que muitas vezes perde a saúde e o tempo dentro do ônibus, perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, quando as pessoas falam assim, eu prefiro lidar com temas mais palpáveis, concretos, suaves, leves. Só falta você entender que quando a gente está de olho nas coisas, quando a gente usa, né, como a gente disse, a transparência, quando a gente denuncia, quando a gente dá sugestão, participa das decisões, cobra dos representantes que a gente elegeu, a gente está garantindo, né, que por exemplo, nessa questão do transporte, um transporte público mais eficiente, mais confortável, mais seguro, mais barato, né? Não tem nada mais concreto do que isso. O transporte público é um negócio que quem precisa usa todo santo dia, né? E se alguém tivesse, lá naquela época, né, cobrado mais transparência desse processo licitatório, ou a pessoa que teve conhecimento já desses arranjos que estavam sendo feitos, denunciasse, enfim, se alguém tivesse, né, como a gente disse, saído da cadeira, né, saído do seu conforto, para ali, às vezes, dar um empurrãozinho de leve, né, mandar um e-mail para alguém, mandar um WhatsApp para alguém, né, passar uma informação para alguém, talvez a gente tivesse tido uma licitação de verdade, competitiva,
né, com valores reais, e talvez a gente tivesse um transporte público hoje no Distrito Federal mais confortável, mais eficiente e mais barato. Sem dúvida. Rodrigo, já assim, falta pouquinho para a gente encerrar, mas eu queria fazer uma perguntinha que não tem nada a ver com o nosso tema, mas eu sei que você é um dos amantes de bicicleta também, você gosta disso, você pedala. Tem um monte de gente aqui no nosso grupo, meu irmão, vários amigos que são ciclistas também. Qual a sua avaliação? Brasília está com uma quantidade boa de ciclovias, a estrutura para o ciclista no Distrito Federal é boa ou ainda precisa melhorar muito? Como é que a gente faz isso? Precisa melhorar muito ou está bom? Para você, acha que está ótimo? Olha, a gente tem, se a gente pensar só no formal, né, a gente tem uma malha cicloviária grande. Né, só que quando a gente vai usar a ciclovia ou as ciclofaixas, né, que são coisas diferentes, mas enfim, a gente vê que a estrutura é bastante precária. Isso vale tanto para as regiões consideradas mais nobres, né, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, quanto para as regiões mais pobres. Né? Aí existe uma certa igualdade aí no tratamento. Né? Tem ciclovias, eu postei até no Instagram aqui ontem, a ciclovia que está ali, a ciclovia aqui do Sudoeste, onde eu moro, ela acaba do nada. Do nada, né? Não é de hoje, não. Tá fazendo 8 anos. Botei a foto de 8 anos atrás e de agora. Ela simplesmente acaba. E em outros lugares, né, onde isso compromete até a segurança, por exemplo, do trabalhador, que precisa usar uma ciclovia para ir trabalhar porque não tem dinheiro para pagar o transporte público ou para usar um carro, também acontece isso. Né? Ciclovias que acabam do nada, que obrigam ele a cruzar uma avenida movimentada e se expor a riscos. Né? É bem complicado. Perfeito. Rodrigo, olha só, eu quero agradecer a sua participação. Eu vou te dar um espaço para fazer as suas últimas palavras, colocar suas redes sociais. Quero informar que na próxima sexta-feira, 19h30, o professor James Bauer vai estar aqui falando de como sorrir em tempos de pandemia, no mesmo horário aqui no Político Cotidiano. O espaço está aberto para você. Eu já me despeço agradecendo a todos que participaram e agradecendo a você que se dispôs a vir aqui conversar com a gente sobre um tema tão relevante e importante para Brasília, para o Brasil de um modo geral. Muito obrigado, viu, meu amigo? Seja muito bem-vindo ao Político Cotidiano. Quando quiser, é só voltar. Tá ótimo. Eu agradeço de novo o espaço. Queria deixar, na verdade não vou passar, mas queria pedir, assim, convidar as pessoas para conhecerem o Observatório Social de Brasília. Para quem não conhece, é uma organização social que trabalha justamente com esses temas, promoção da transparência, da participação social, acompanhamento da gestão pública. É só procurar aí no Facebook, no Twitter, Observatório Social de Brasília, que você vai achar facilmente. Fico à disposição também de alguém que queira bater um papo ou tirar alguma dúvida. Eu sou Rodrigo Chia, né, CHIA. Também é só jogar aí na internet que você vai achar minhas redes sociais, elas são todas abertas. É só mandar um alô ali que a gente conversa. E queria reforçar essa mensagem que eu tentei passar aqui nessa conversa rápida que a gente teve. Né? Às vezes é difícil visualizar como a participação mais ativa, mais cidadã, traz resultados, né, para a gente, para nós mesmos, para a nossa família, né, para a comunidade. Mas eu posso afirmar, por experiência própria, eu não estou falando por achismo, estou falando por atuar com esse tipo de tema e ver os resultados. Né? A gente tem bons resultados, né? A gente tem resultados concretos, né, na melhoria dos serviços, em evitar desperdício de recursos públicos. Então, é só você parar um pouco para pensar, para visualizar e acreditar na eficiência, né, dessa participação mais ativa, que com certeza o retorno vai valer a pena. Bacana. Valeu, Rodrigo. Pessoal, muito obrigado. A nossa live vai encerrar agora. Obrigado a todos que nos assistiram. Semana que vem tem mais, e na outra mais, e outra mais, e assim segue o Político Cotidiano. Valeu, boa noite, grande abraço para todos. Sextou. Alô, gente. Obrigado a todos aí que participaram.